Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de sistemas realimentados. Vamos entender aí como é que funciona um controlador PD, tá? De uma forma simples. É um sistema de controle de temperatura em malha fechada, no caso, né? Vamos entender aí, fazer uma contextualização de como funciona mais ou menos na prática um controlador como esse, tá? Proporcional derivativo, que é a definição da sigla. Beleza? Se esse conteúdo auxiliar você de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais conteúdo correlacionado, tá bom? E se precisar de algum apoio no mapa ou nas atividades, nosso contato está aí na descrição, tá bom? Então vamos lá, olha só. Em um sistema de controle de temperatura industrial, é necessário garantir uma resposta rápida e estável a mudanças na temperatura ambiente. Para isso, foi implementado um controlador proporcional derivativo PD, para ajustar a operação de um aquecedor. A planta do sistema é modelada como uma função de transferência de segunda ordem. Considere um sistema de controle de temperatura em malha fechada com realimentação unitária e negativa, onde o controlador PD tem uma constante derivativa KD igual a 1 e uma constante proporcional Kp igual a 5 vezes a constante derivativa. A planta do sistema é de segunda ordem, com a função de transferência dada por g de S é igual a 1 sobre S ao quadrado mais 4S mais 13. Com base nesse sistema, responda. Determine a função de transferência em malha fechada. Determine os zeros e os polos da função de transferência em malha fechada. Calcule a resposta do sistema a uma entrada impulso. Pessoal, vamos entender para que serve um controlador PD. Tá? De modo geral, se vocês procurarem no livro, vão encontrar as seguintes palavras-chave: resposta rápida, estabilidade, redução de oscilações, e simplicidade, né, e diversas outras aplicações. Controle de velocidade de motores, controle de posição em atuadores, sistemas de processos industriais, enfim. Tá? Mas de modo geral, na prática é o seguinte, imagine que você está tentando manter o carro em uma faixa específica da estrada. Se você perceber que o carro está se afastando da faixa, que seria um erro, você faz uma correção proporcional, ajustando o volante para voltar à linha. Quanto maior a distância da faixa, maior a correção que você faz. Essa é a ação proporcional, você responde ao erro atual de forma direta. Então, essa seria a ação proporcional, controle P, beleza? E a ação derivativa D, né? Agora, imagine o seguinte, você também está prestando atenção à velocidade com que o carro está se desviando da faixa. Se você vê que o carro está começando a se desviar rapidamente, você faz uma correção antes que a situação se agrave. Essa antecipação é a ação derivativa, tá? Então você está considerando a tendência do erro, ajudando a evitar um desvio maior. De modo geral, tá? Ao usar essas duas ações, controle PD, corrigindo quando você se afasta da faixa e antecipando o que pode acontecer, você mantém o carro mais estável e confortável na estrada. Você vai evitar movimentos bruscos e manter um controle mais seguro. É para isso que funciona um controlador PD, por exemplo, para ajuste de temperatura, para controle de atuadores, é para manter o sistema estável e seguro, tá? É um sistema de prevenção. Beleza? Para que funciona esses zeros e polos que ele está pedindo para calcular? É mais ou menos assim, pessoal. Os polos, eles vão dificultar. É como se fossem os pontos críticos ali. Então, eu trouxe uma outra metáfora aqui para tentar explicar melhor para que servem os zeros e os polos. Por que a gente vai calcular ele na função transferência? Vamos seguinte, a estrada e os obstáculos. Pense na estrada como o caminho que o cocheiro e o cavalo devem seguir.
Os zeros são como os pontos de parada ao longo da estrada onde o caminho se abre, facilitando que o cocheiro avance. Quando o cocheiro atinge um zero, a resposta do sistema melhora, pois ele está mais próximo de atingir o objetivo. Então é como se fosse um guia para melhorar o zero, tá? Os polos, por outro lado, são como obstáculos ou buracos na estrada que podem desacelerar ou até mesmo desviar o carro se não forem tratados. Se o cocheiro se aproximar de um polo sem ajustar a direção, o cavalo pode perder o controle ou desviar-se do caminho, tá? Então os polos, eles são os pontos críticos, são como se fossem obstáculos e buracos. E os zeros são os pontos onde será facilitada a passagem, ajudando na resposta desejada ali do sistema. Tá? E os polos é impedir ou dificultar a resposta, criando pontos de atenção que o cocheiro deve evitar ou corrigir. Beleza? Mais ou menos essa ideia, tá, pessoal? Por trás. Por isso a gente tem que calcular, ter eles bem definidos ali, em gráficos e tudo mais, nesse tipo de sistema. Tá bom?